Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça de toda mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a ela alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor Jesus, precisamos, ó Deus, da Tua iluminação. O Senhor disse, ó Deus, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor disse, ó Deus, que nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E, ó Deus, nós queremos clamar a Ti nesse momento, para que o Senhor nos ilumine na Tua palavra, para que ela possa ser transmitida com graça, ó Deus, alcance os corações e traga vida, Senhor, para aqueles, ó Deus, que têm se proposto a viver de acordo com a Tua vontade. Então, com a ajuda, ó Deus, do Senhor, precisamos, ó Deus, do Senhor, e labutamos nessa palavra, ó Deus, para que o Teu entendimento venha até nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez, no tempo que a gente está vivendo, esse seja um dos textos mais desafiadores para a gente falar. Mas por que um texto tão desafiador? Se durante toda a história, se a gente pensar nos romanos, nos gregos, nos persas, houve sempre um desafio para que se mantivesse uma pureza da família. E nesses tempos antigos havia sim uma opressão do mais forte em relação ao mais fraco. Isso utilizando-se de força mesmo, não de conversas retóricas e opressões e leis, mas de força. E Paulo aqui, ele nos traz uma orientação bíblica clara de um cuidado em relação do marido em relação à esposa que não havia antigamente. Eu quero voltar aqui no verso 21, quero recordar a vocês o que diz lá no final, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui ele fala sobre uma sujeição mútua. E depois ele vai iniciar falando sobre uma sujeição da mulher em relação ao marido. Não uma sujeição da namorada em relação ao namorado, ou de uma mulher em relação ao homem, mas de um marido que teme a Deus. E se vocês observarem no verso 18, ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho,
onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele começa a falar sobre como que isso vai acontecer. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia está sendo dividida em temas, às vezes, que tem um subtítulo que se colocam aí, mas esse no original não existe. Isso é um tradutor que coloca aí, às vezes, um subtítulo. Mas o texto, ele continua. Então, como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graça sempre a Deus, sujeitando-vos uns aos outros, ele continua. Até lá, depois a gente vai chegar no capítulo 6, que ele vai falar sobre os filhos também. Aqui ele fala sobre marido e esposa. Então, não existe condição da gente achar que um casamento desestruturado e ruim, e uma mulher que não respeita o marido, e um marido que não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, que existe uma família espiritual ali vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não existe. Se existe uma desestrutura, brigas constantes, mulheres se levantando contra homens e os homens oprimindo as mulheres, não existe vida com Deus ali também. Porque se ele está dizendo para você ser cheio do Espírito Santo, existe uma lista de coisas que precisam acontecer, começando pela adoração e depois um equilíbrio na família. Se uma família está desestruturada, tem alguma coisa errada. Talvez não sejam os dois. Talvez seja o marido, ou talvez seja a esposa, ou talvez os dois. Mas algum problema existe. E esses movimentos sociais, entre aspas, que de sociais não tem nada, no sentido de um mandato social, eles aproveitam das mazelas da sociedade para poder criar os males desse tempo que a gente está vivendo e se colocar, inclusive, contra a igreja. Por exemplo, o movimento feminista. O movimento feminista. E o pessoal fala movimento feminista de primeira onda, de segunda onda, de terceira onda, só pelo nome, só por ser feminista e já ter uma narrativa mentirosa ali, porque de conquistas que tiveram então tantas mentiras, só por ser feminismo, né, machismo, a gente já tem que levantar nosso sinal amarelo para poder ver que tem alguma coisa errada nisso. Alguma coisa errada por quê? Porque pra gente, os nossos ismos, quer dizer, ismo tem algum exagero nisso aí, nós só não estamos desautorizados a estar exagerados com Deus, aí a gente pode. A gente pode adorar a Deus bastante, a gente pode orar a Deus bastante, a gente pode ter muita fé em relação a Deus. Então, quais são as mazelas que nós vivemos hoje? Muitos. Homens ímpios, que não temem a Deus, que por conta da sua natureza, que é ter uma estrutura de força maior, oprimem mulheres, batem, machucam, humilham. Isso acontece só com o homem em relação à mulher? Pode acontecer com mulheres em relação aos homens também. Mas aí o diabo aproveita essa mazela de um homem ímpio e cria um movimento feminista que vai criar uma retórica que vai dizer que as mulheres precisam de revolução. E primeiro seria uma revolução na independência. Até começa com coisas interessantes, direito a voto, apesar disso não ter sido uma conquista delas, mas elas dizem que sim, não das mulheres do Senhor, mas das feministas. É uma mentira. Começa aí com uma coisa até que justa, mas depois vai para a liberdade sexual. Não, nós temos direito de ter quantos homens a gente quiser. Depois, por uma liberdade, nós temos direito ao nosso próprio corpo, para que possa dar direito a assassinar crianças no ventre. Direito ao aborto. E tudo isso se torna uma massa de manobra, quer dizer, ela vai sendo utilizada por Satanás para poder querer criar uma sociedade diferente
E isso já cria um ciclo, é um ciclo vicioso. Homens ruins oprimindo mulheres, mulheres criando um movimento que vão se contra os homens e aquilo fica tudo no contexto do reino das trevas. Mas como que é o contexto do reino de Deus? É diferente. É mulheres se sujeitando aos seus maridos e maridos amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E por muitas vezes maridos podem dizer, mas eu seria capaz de morrer pela minha esposa. E pode ser verdade mesmo. Eles seriam capazes de dar a vida pela sua esposa. Mas muitos desses homens, eles não têm coragem de dizer não para uma mulher adúltera que quer enredar ele para o pecado. Então isso tem uma relação de cuidado mútuo, de sujeição mútua. E aí Paulo vai quando ele fala sobre que as mulheres, elas devem ser em tudo submissas aos seus próprios maridos, ele convida as mulheres para que elas possam ser inspiradas e serem gratas a Deus, tendo o reconhecimento dessa liderança masculina, amável, de acordo com a orientação de Deus, inspirado no que Cristo ensina da sua vida, obra e sacrifício pela sua igreja, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. O que é esse cabeça? É um líder. E eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. Nós precisamos nos sujeitar a muitas coisas. Por exemplo, a autoridade da prefeitura, da polícia, as leis de trânsito. Nós nos sujeitamos a isso. Algumas hoje têm até se mostrado injustas, mas nós nos sujeitamos a isso. Pode ser até que a gente não tenha admiração por muitas delas. Mas isso quer dizer que essa autoridade é melhor do que nós? Isso quer dizer que essa autoridade, ela se coloca acima de nós? Não. Se um juiz, ele tem uma autoridade, nós devemos nos sujeitar a leis estabelecidas que são votadas muitas vezes no Senado, no meio dos deputados também. Isso não quer dizer que eles são melhores do que nós. Então entenda uma coisa, um marido, não é porque o marido é líder e que ele está governando a sua esposa, a sua família, que ele é melhor. Pelo contrário, aquele que é o exemplo para o marido foi alguém que abriu mão da sua glória, se esvaziou, como diz lá em Filipenses, se tornou um homem, a si mesmo se humilhou, se tornou em semelhança humana e foi para a morte de cruz. O maior líder que nós conhecemos, que é a inspiração para o marido aqui, chamou os seus discípulos que estavam com o pé todo sujo. O pé dos discípulos estava todo sujo. E Jesus falou assim, vem aqui dentro que eu vou lavar os seus pés. Qual é o líder que faz isso? Que pega um pé sujo e vai lavar? Foi Jesus. Aquele que abriu mão da sua glória e nos serviu. Então, meus irmãos, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Entende que existe uma condição aqui para essa sujeição? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Então, entendam que o limite da obediência da esposa em relação ao marido é até o ponto desse marido não levar a sua esposa a pecar. Porque se o marido conduz a sua esposa ao pecado, essa esposa está autorizada a desobedecê-lo. Lembramos lá do que Pedro falou. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E é por isso, minhas irmãs aqui, todas casadas já, né? Mas quando a gente for orientar, se houver uma possibilidade em algum momento de orientar uma menina mais nova a escolher seu marido, olha a sua responsabilidade. Ela precisa escolher um marido que ela vai ter condição de se sujeitar. Ela precisa escolher um marido que ela entenda que é um homem de Deus que vai conduzir a vida dela. Ela precisa escolher um marido que ela admire como alguém que escuta o Senhor. Isso quer dizer que esse marido não vai errar nunca? Sim. E se errar? Seja humilde e peça perdão. Mas dentro desse contexto hoje de liberdade sexual, de feminismo, falar sobre sujeição parece que é um pecado, né? Falar de uma mulher sujeitar-se ao marido é um pecado. É uma retórica que o Satanás criou, que pensar em sujeição parece que o pecado está ali. E é um desafio. E é um grande desafio. Mas é um desafio que deve ser feito com muito amor. Muitos estudiosos desse texto entendem que a responsabilidade maior está no marido. Muitos entendem que esse texto, ele é muito mais difícil para o marido do que para a esposa. E é por isso que no verso 25 vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebam que são 3 versos aqui falando sobre o dever da mulher, o 22, o 23 e o 24. E agora, prepara aí, marido. Verso 25 até o verso 33, até o verso 32, fala sobre a responsabilidade do marido. E o que diz? Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então uma mulher quando vai casar com um homem, ela tem que pensar: esse homem é um homem de Deus, ele teme ao Senhor? Ele conduz a minha vida para Deus? Ele conduz a minha vida para me santificar, para me ajudar na minha santificação? Ou não? E para a reflexão dos homens, isso não tem a ver com controle. Qual é a diferença de controlar uma mulher e de pastorear uma mulher? Controlar, eu costumo dizer que tem a ver com os nossos costumes. Desde criança, lá na minha casa, minha avó, minha mãe me ensinou que a gente não pode rir. Então, a mulher tem que ser séria. E eu não estou falando de ir na rua, não. Em casa, né, gente? Tem que ser séria. Não, isso é você que é sério. É o sujeito que está dizendo isso que é sério. Muita gente diz isso. Não pode. Aqui em casa não pode fazer piada, não. Estou dizendo que aqui é assim, tá, gente? Mas isso tem a ver com cultura dele.
Mas não é pecado. Qual o problema? Rir, ficar feliz. Inclusive, a gente tem que ficar feliz mesmo. Lá em casa, a roupa, minha mãe pendurava a roupa desse jeito aqui, ó. Tem que ser assim. Eu quero que você faça desse jeito. Mas ela faz de outro, tá bom também. A comida lá tinha que ser assim. Mas eu faço desse jeito aqui. Então, você tem coisas que às vezes são costumes. Isso acaba, às vezes, quando quem tem autoridade quer fazer aquele jeito. Vê em países que tem ditadura, né? Lá na Coreia do Norte. Tem gente, tem o dia do aniversário da morte lá do ditador, ninguém pode rir. A pessoa não pode usar calça jeans. Quando passa na frente da estátua do sujeito lá, tem que frear. Isso tem a ver com pecado ou tem a ver com a vontade do indivíduo? Então isso é controle. O homem também não deve conduzir a mulher ao erro. Meu amor, estão fazendo assim agora, tá todo mundo vendo esse vídeo, esse filmezinho aqui, aquele filme que tem 3 coisas que eu acho que nunca deveriam entrar na casa de uma família. Violência extrema, barata, sem propósito. Às vezes é um filme de guerra, como é que violência, sabe? É o filme que todo mundo morre, vamos sentir prazer pela morte da pessoa. Terror e pornografia. Então tem muita gente, vamos ver isso aqui, tá conduzindo a alma da sua esposa ao erro. Eu já vi, meus irmãos, maridos que extorquem a esposa. Mas como assim? Sim, olha, a palavra diz, ainda usa a Bíblia, a palavra diz que tudo que você ganha é nosso. Então o sujeito fica lá, não trabalha, não faz nada, chega no final do mês, meu amor, vamos lá fazer as compras. Aí na hora de passar no caixa para pagar, estou falando coisa que eu conheço, na hora de passar no caixa para pagar, ele desaparece. Ele some. Vamos almoçar, vamos jantar hoje, meu amor. Vamos lá, vamos ali na lanchonete. Não, eu quero no restaurante tal. Chega lá. Meu amor, não esquece de levar o seu cartão não, tá? Chega na hora de pagar a conta, o sujeito some. Eu paguei, claro, o dinheiro é nosso. O dinheiro dele é dele, e o dinheiro dela é dele também. Daqui a pouco a mulher tá com o nome no SPC, tá com o nome sujo, tá toda errada, e ele tá lá guardando lá, comprando boi. Tá já com 50 cabeças de gado, a mulher devendo. Então, tem maridos que vão extorquir a esposa. Ou também alguns que tiram proveito da sua fraqueza. E aí o apóstolo Pedro ele vai lembrar isso, que a gente tem que tratar a nossa esposa como vaso mais frágil. E eu sei como é que é. Às vezes eu tô lá, mas não tô, meu coração nem mudou o batimento cardíaco, minha esposa está chorando. Eu falo uma coisa com ela, daqui a pouco tá as lágrimas assim. Eu falei, gente, como é que pode isso? E a gente tem uma estrutura diferente. A gente tem, a nossa estrutura é diferente. Eu vejo gente, irmãos, estão lá, a esposa tá com um filho aqui, tá com outro no colo, tá morrendo. O cara tá lá à toa. E tem muitos que acham, porque a gente foi educado, eu acho que quem foi educado assim, inclusive, tá certo, né? A educada é o quê? Que o homem tem que apertar o parafuso, tem que ter a caixa de ferramenta legal, tem que ter a furadeira, tem que saber fazer um reparo em casa. Isso tem que saber sim, mas também qual que é o problema dele ajudar na hora de passar a roupa? Não, isso aí vai atrapalhar a minha masculinidade. Qual o problema de a roupa tá lá na máquina, hoje você tá mais descansado que ela, tá aguentando mais a criança, o menino chorar a noite inteira? Qual o problema? Não, vai ficar uma semana a roupa ali, não tem problema não, pendura. Eu acho que os caras têm que fazer curso de pendurar roupa, né? Porque o homem para pendurar a roupa dele, beleza, né? Deixar a louça, lavar, ajudar. Por quê? O apóstolo Pedro vai dizer, homens, vivam a vida comum do lar. Tinha um pastor conhecido meu que ele falava assim, minha esposa me ajudou, me ensinou a lavar a louça. Aí ele falou, só que depois que lava tem que limpar o fogão. E para limpar o fogão tem que passar um papelzinho, porque ele já limpa e dá o brilho. Eu falei,
vivendo a vida comum do lar. Mas tem a macheza, aquele que acha que é machão, que não pode, que ele acha que porque ele está limpando o fogão ali, ou a gente dá desculpa também, eu não faço como a minha esposa. É só aprender. Não cozinha igual a ela. É só aprender. Óbvio que a gente não consegue realmente tempo, às vezes, para se dedicar àquilo tudo. E eu falo isso não é para as esposas se aproveitar também não, né? Porque às vezes o cara tá lá, o cara dirigiu 12 horas, tá cansado, precisa dormir. Né? Eu agradeço a Deus que minha esposa dirige, então não pega na estrada. Mas é bom dividir, né? Volante, às vezes cansa, né? Aí você chega em casa cansado, precisa descansar, a esposa lá tem misericórdia também, deixa o maridão lá dormir, descansar um pouco, aí você vai estar os dois cansados, mas naquele momento você vai estar um pouco menos. O que é isso? Isso é amor, porque essa relação de sujeição da esposa em relação ao marido não tem a ver só com prestar continência, tem a ver com amor, porque nenhuma esposa vai sujeitar o marido sem amor. E uma das coisas que eu escutei o Nicodemos falando essa semana é que aquelas que são viúvas e aquelas que estão solteiras, e às vezes solteiras lá já com 50 anos, a gente tem que tomar cuidado em ficar pressionando essas mulheres a casar. Vamos lá, vai lá, casa. Tem que casar logo, porque às vezes esse homem aqui de Efésios não está disponível aí tanto no mercado, desculpa a expressão, mas não está disponível. Por quê? Porque cada vez mais você tem menos pais para discipular os seus filhos. E cada vez isso vai aumentando. Por isso que a gente precisa de orientar os nossos filhos para que eles sejam homens de valor, que assumam a responsabilidade pela sua família. E aí tem um monte de mulheres ficando aí sem casar, porque tem mais mulheres do que homens, né? O homem morre mais, se mexe mais em confusão, faz mais serviço perigoso. Né? Existem cidades aí, eu trabalhei numa cidade no Nordeste, que o cara morria todo dia fácil. Morria de facada, morria de droga, morria de tiro, morria de acidente, morria de esporte perigoso. E ficava lá 20 mulheres para cada homem. E era difícil, muitas não casavam. Cidades do interior que eu visitei de Pernambuco. Então tem menos mesmo. Mas também tem poucas mulheres aqui de Provérbios 31 também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso na hora de orar pelos nossos cônjuges futuros no casamento. E aquelas que estão solteiras, a gente fica na pressão não, deixa elas, às vezes, se não casou, não tem o que fazer às vezes. Não estou dizendo que a pessoa não vai casar e ela vai viver uma vida promíscua. O celibato, né, como diz Jesus, ele fala sobre isso, é uma vocação. Não vou casar, não tem vocação para casar, mas está ficando com 10. Não é isso. Mas são pessoas que estão voltadas a Deus, dedicadas a Deus. Pode acontecer com o homem também. Então, o homem, lá no verso 21, voltando ainda, lembrando, a sujeição tem a ver com mutualidade, sujeitando os uns aos outros. E quando se fala dessa sujeição, é óbvio que deliberar é para o homem, mas aconselhar também é para a mulher. A mulher, como diz o Douglas Wilson, naquele livro que nós estamos estudando, ela deve ser a melhor conselheira do seu marido. Ela deve orientar o seu marido no sentido, meu amor, olha, você está indo demais aqui, calma aí, vamos ver se a gente consegue ir para cá. O marido quer dar um passo, tomar uma decisão. Meu amor, o que você pensa sobre isso? Isso não quer dizer que o homem é independente, vai fazer o que ele quer. Senão isso vai criar uma desestrutura para a família. Meu amor, eu cheguei aqui em casa, olha o que eu trouxe. Uma Land Rover, 250 mil. Meu, como é que você pegou isso? Como é que você comprou isso? Eu financiei, peguei emprestado. Vai criar uma desestrutura. Meu amor, eu tô precisando aqui comprar um carro novo pra gente, porque dentro do meu trabalho eu preciso ter esse carro aqui, porque vai me favorecer nisso. O que você acha? Eu acho que não é o momento. Eu acho que a gente pode esperar um pouco.
Então, calma, a gente não dá o passo. Espera um pouco. Orar pela esposa. Verso 26 diz, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O marido tem que santificar a esposa, ele tem que prover o alimento espiritual e a oração. Eu já vi, mas isso é muito natural nas igrejas, o sujeito falar assim, aqui na igreja tem um ministério de oração. Aí você chega lá, só tem as irmãs. Óbvio que às vezes é por causa do tempo. Mas quem que tem que assumir a responsabilidade de estar orando? Não é proibido mulher orar não, tá? Mas principalmente o homem. A esposa do Martin Lloyd Jones dizia, se vocês quiserem entender meu marido, vocês precisam entender como que é a vida de oração daquele homem. Senão vocês nunca vão entender. Martin Lloyd Jones é um escritor e pastor inglês. Então, a santificação, orar por ela, prover o alimento, prover o sustento, prover a proteção, viver a vida com o mundo lá, fidelidade, como eu havia falado, muitos maridos eles estão dispostos a morrer pelas suas esposas, mas eles não conseguem dizer não para uma mulher que está sorrindo demais para ele na rua. Ele passar na rua e passar aquela mulher super sensual e ele falar assim, eu tenho a minha em casa que é uma bênção. Pode ser que não esteja tão ainda em forma, mas é minha. Eu amo ela e o coração dela é o mais importante para mim. Isso não quer dizer que nós não devemos cuidar e incentivar nossas esposas a cuidar da sua saúde física. Então, essa santificação é uma responsabilidade do marido. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos, verso 28, devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Também ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Este deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu refiro-me a Cristo e à igreja. Então, quando se fala de amar a própria carne, o marido e a mulher se tornam uma só carne. Grande é esse mistério, se tornam uma só carne. E ele está falando aqui, quem é que odeia a sua própria carne? Mas existem aquelas pessoas que se matam, que cometem suicídio, que estão sempre em depressão, são pessoas que não se amam, a pessoa precisa se valorizar, ela precisa ter uma autoestima. Na verdade, essas pessoas que estão se matando aí é porque elas não conseguem conviver com reprovação. Ninguém vai falar assim comigo, não. Ninguém vai me reprovar aqui, não. E às vezes a vida faz isso com a pessoa. Reprova ali, a pessoa não aguenta e quer se matar. Mas a Bíblia entende que nós fazemos o bem para nós mesmos. O nosso próprio instinto é um instinto de defesa, de nos proteger. E é isso que o marido deve fazer com a esposa. Proteger a sua esposa. Guardar a sua esposa assim como o seu próprio corpo. Isso com provisão, carinho, cuidado. E aí ele diz lá, falando sobre esse mistério, que o homem ele deixa seu pai e sua mãe e une a sua esposa. É interessante a gente falar sobre esse verso aqui, porque tem muitos homens que não deixam seu pai e sua mãe unir sua esposa. Eles unem a sua esposa, com isso também. Normalmente esse que não assume a responsabilidade com as suas famílias é aquele que, eu vou ficar aqui com essa mulher, se não der certo eu vou voltar para casa da mamãe. Que lá ela tinha Neston, Danoninho para mim, aí ela fazia massagem no meu pé, botava meia quando estava frio, não brigava comigo. Casaquinho. De noite ela estava sempre lá para ver se eu estava respirando. Sabe? Tem que ser assim. Olhava para o lado,
Olhava para o lado, olhava para o outro e dizia assim, o meu filho, o que você está olhando para o lado aí? O que está acontecendo com você? Olha, gente, fulano de tal. Sabe aquela proteção exagerada? Quando a gente é criança, é bom. Tá dentro da casa da mãe, é bom viver assim. Mas vai chegar uma hora que o marido vai deixar a casa da sua mãe e vai unir-se à sua mulher. E ele tem que parar de depender financeiramente. E ele tem que parar de depender emocionalmente. E ele vai ter que parar de depender geograficamente também. Ah, mas eu moro lá no quintal da mamãe. O ideal é que não more. Porque senão, como diz a psicologia segura, né? É bom que se tenha uma distância, não vou dizer a distância quanto aqui que é, uma distância segura. Para que não fique aquela coisa aqui todo dia lá em casa, sabe? Pode vir, pode visitar, tem que honrar. Mas quem que vai tomar decisão pela casa é o marido, e a esposa vai ser a sua conselheira e eles vão ter mais decisões juntos. Ah, eu vou fazer isso, mas não sei o que mamãe vai achar, não sei o que papai vai achar. Não cria uma dependência. Continua com 40, 50 anos, um bebezão, dependendo da mãe e do pai ainda. E esses normalmente são esses que extorquem, são esses que controlam, são esses que conduzem ao erro, são esses que estão sempre tirando proveito da fraqueza. Então, esse deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa é integralmente. Os dois se tornarão uma só carne. Isso é um grande mistério. E aí ele termina dizendo no verso 33. Não obstante, vós, cada um per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E esposa, respeite o seu marido. Uma das piores coisas que existem é uma mulher que desrespeita o marido. Que menospreza o marido. Gente, publicamente então, já viu? Meu marido lá em casa, gente, ixi, não faz nada. E meu marido lá em casa não sabe pregar um prego na parede. Tem que chamar marido de aluguel. E meu marido lá em casa não sabe trocar um chuveiro. Tem que aprender. Mas não precisa expor publicamente isso. Conversa. Meu amor, acho que você precisava aprender aqui alguma coisa. Vai ter, dependendo de quem casou, com quem casou, vai ter trabalho mesmo. Vai dar trabalho, né? Mas aí agora não tem mais jeito. Mas expor publicamente, gritar, apontar o dedo, faltar o respeito, isso é uma coisa terrível. E aqui esse respeito ele reflete amor também. Da mesma forma, um marido gritando com a sua esposa, faltando respeito com ela, é uma coisa terrível também. Então Paulo, ele inicia falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Depois ele vai falar sobre os deveres dos filhos em relação aos pais, da obediência dos filhos em relação aos pais. Mas, vou encerrar por aqui, no verso 33, lembrando que isso é um dever também espiritual. Que isso deve ser aplicado na nossa vida, considerando que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E eu oro, meus irmãos, para que esses deveres de matrimônio sejam um termômetro para a nossa vida espiritual também. Esses dias eu estava conversando com uma mulher que entrou lá no grupo de devocional, a Michele, e ela falou assim, que ela estava estudando sobre a mulher virtuosa, e ela disse assim, eu não aguentei ficar no grupo. Eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque eu sempre quis ser uma mulher virtuosa, mas eu sempre tive um marido que era muito mau caráter. Então eu desanimei em ser essa mulher virtuosa. E esse marido era terrível mesmo, assim, até um criminoso. Entraram até num processo de separação. Mas ela perseverou durante muito tempo querendo ser essa mulher virtuosa. Da mesma forma, muitas vezes maridos também, eles querem ser esse marido, aqui de Efésios capítulo 5, mas também encontram uma mulher rixosa,
É como uma goteira que diz lá em Provérbios, né? Quero, nesse momento que a gente ore,